Dragon Ball GT é tratado por muita gente como o filho rejeitado da franquia. Para alguns fãs, GT é ruim, para outros é desnecessário. E para uma parte mais radical, GT simplesmente não existe. Mas será que ele é odiado só porque tem problemas? Ou porque mexeu em coisas que o fandom não estava pronto para aceitar? Porque quando a gente olha com calma, GT não foi apenas uma continuação estranha de Dragon Ball Z. Ele tentou mudar muita coisa de uma vez, transformou Goku em criança, colocou Pan no centro da aventura, deixou personagens clássicos de lado, trouxe consequências para as esferas do dragão. Talvez o mais importante, tentou dar um fim para Dragon Ball. E talvez esse tenha sido o maior pecado de GT. Mas antes de qualquer defesa, dá pra entender por que tanta gente reclama. A primeira grande crítica é o começo. GT tenta voltar pro espírito do Dragon Ball clássico. Em vez de abrir com uma ameaça destruindo planetas, a história coloca Goku, Trunks e Pan viajando pelo espaço atrás das esferas do dragão de Estrela Negra. A ideia até faz sentido depois de tudo que Z elevou, recuperar a sensação de aventura, de explorar lugares desconhecidos e enfrentar perigos menores tinha lógica. O problema é a execução. O começo é lento. Os planetas são esquecíveis. Os conflitos demoram para engrenar. E um público vindo de Dragon Ball Z, com ameaças gigantescas e lutas intensas, sentiu isso como uma queda de nível. A segunda crítica é Goku criança. Depois de tudo que ele viveu Super Saiyajin, Freeza, Cell, GT pega esse personagem e o transforma de volta em criança. A intenção era resgatar o Goku aventureiro do início da franquia, mas para muitos fãs soou como regressão. O Goku adulto era o símbolo do auge de Z. Ele era pai, avô, guerreiro lendário. Transformar ele em criança tirou esse peso. E aí vem uma contradição curiosa. Ao mesmo tempo que regride o Goku, a série faz quase tudo depender dele. Vegeta demora para ter destaque. Gohan é mal aproveitado. Ubi prometia ser importante e entrega pouco. Piccolo sai de cena. Trunks vira mais acompanhante do que protagonista. GT terminou com um elenco enorme e não soube o que fazer com a maior parte dele. Mas talvez a crítica mais interessante seja sobre a Pan. Pan é uma das personagens mais odiadas de GT. Dizem que ela é irritante, que reclama demais, que atrapalha. Só que existe uma hipótese mais interessante aqui. Talvez parte da rejeição venha do fato de GT ter colocado uma garota no centro da aventura sem ter coragem de transformá-la em protagonista de verdade. Pan não é princesinha, mas também não é guerreira overpower. Ela fica num espaço ingrato, tem atitude, tem presença, tem sangue Saiyajin, é neta do Goku, filha do Gohan, está viajando pelo universo com os protagonistas. Mas o roteiro quase nunca permite que ela seja realmente poderosa, e em Dragon Ball, respeito vem da força. Personagens ganham moral quando vencem lutas, superam limites, desbloqueiam transformações. Pan nunca teve isso, nenhuma grande vitória, nenhum arco de evolução à altura do potencial que ela tinha. Quando Dragon Ball Super apresentou Caulifla e Kale, garotas Saiyajins fortes com transformação em Super Saiyajin e papel real no Torneio do Poder, ficou nítido que a franquia teve uma coragem que GT não teve com Pan. Ela poderia ter sido a primeira grande protagonista feminina Saiyajin. GT pareceu ter medo de ir até o fim, não virou princesinha, não virou guerreira lendária, ficou no meio. E no meio, virou alvo fácil. Mas GT não tinha só ideias ruins. Esse é o ponto mais curioso. Algumas das melhores ideias de toda a franquia estão em Dragon Ball GT. Baby, por exemplo, é um conceito muito forte. Ele não é só um vilão querendo destruir tudo. Ele representa uma vingança. Carrega o ódio de uma raça destruída pelos Saiyajins. Pega o passado violento dessa raça e joga de volta contra eles. GT lembra que Goku e Vegeta são exceções. Historicamente, os Saiyajins foram conquistadores, invasores, destruidores. Baby funciona porque transforma a herança Saiyajin em culpa. E tem o Super Saiyajin 4. Mesmo quem não gosta de GT geralmente respeita essa transformação, porque ela tem identidade, conecta o poder Saiyajin ao Ozaru, ao lado animal e primitivo da raça. Parece uma evolução que vem da origem, não de uma energia divina externa. É visualmente marcante, diferente e memorável, mas talvez a melhor ideia de GT sejam os dragões malignos. Durante toda a franquia, as esferas do dragão foram a solução para tudo. Morreu? Revive. Planeta destruído? Restaura. Problema impossível? É só pedir. GT olha para isso e pergunta: e se isso tivesse consequência? Transformar o símbolo mais importante da franquia em ameaça é brilhante. Aquilo que sempre salvou os heróis vira o problema final. O abuso dos desejos gera uma dívida. Só que mais uma vez a execução falha. Nem todos os dragões malignos funcionam. A saga tinha potencial para ser muito mais pesada e simbólica do que foi. E é aí que está o resumo de GT. GT não sofre por falta de ideias.
sofre porque ideias boas são desenvolvidas de forma irregular. Mas talvez o motivo mais profundo para tanta rejeição esteja em outro lugar. GT tentou acabar com Dragon Ball, não fechar uma saga, não derrotar um vilão, encerrar a jornada. No final, depois dos dragões malignos, Goku vai embora com Shenlong. As esferas desaparecem, o protagonista se afasta dos amigos, da família, do mundo que protegeu tantas vezes. A cena não explica tudo de forma literal, e talvez seja justamente por isso que ela funciona. Parece um mito. Goku deixa de ser guerreiro e vira lenda. Isso é da hora, e muito difícil de aceitar. Porque para muitos fãs, Dragon Ball não termina. Goku sempre volta. Sempre existe uma nova ameaça, uma nova transformação, uma nova luta. GT fez o contrário, olhou para uma franquia construída em torno de recomeços e tentou colocar um ponto final. E talvez muita gente nunca tenha perdoado isso, porque uma coisa é reclamar do ritmo, do Goku criança, da Pan, dos personagens desperdiçados. Outra coisa é aceitar que Goku foi embora. GT é irregular, tem problemas reais, começa devagar, erra em várias decisões. Mas chamar ele de lixo é ignorar que ali existiam ideias boas demais. Baby, Super Saiyajin 4, os dragões malignos, o final com Shenlong. O problema de GT não foi falta de alma, foi ter alma, mas não força suficiente para sustentar tudo o que queria ser. Então a pergunta não é só, por que odeiam Dragon Ball GT? A pergunta real é, GT foi odiado por ser ruim? Ou por tentar encerrar Dragon Ball de um jeito que os fãs não estavam prontos para aceitar? Porque talvez o maior pecado de GT não tenha sido falhar. Talvez tenha sido tentar dizer adeus.